Olá, muito bom dia para todos vocês nessa sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024. Aqui você está falando com Cláudia Bocchilli, sua astróloga preferida. E vamos começar esta madrugada astral, muito astrológica, falando sobre o quê? Sobre as eleições dos Estados Unidos que aconteceram e que foi extremamente, como é que eu posso dizer? Um marco na nossa vida, um marco no mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele acaba regendo todo o nosso mundo, ele dita as regras para as pessoas, ele dita as regras para o que está acontecendo na sociedade, para as relações comerciais, relações internacionais, e é claro que o Trump ia vencer. Isso estava muito claro lá. Por quê? Nós temos um Trump que é do signo de Gêmeos e o Júpiter, que é o grande benéfico, aquele facilitador, aquele que cresce tudo que toca, ele estava exatamente brilhando toda a personalidade do Donald Trump. E ele não vem como seria em 2024, com um Congresso todo cheio de democratas, com um Congresso que ele teria que conversar com todo mundo, com situações de pandemia totalmente complicadas, não. Ele vem com todo mundo junto com ele. Ele está vindo, o Trump, até o momento dessa gravação, o Trump estava com 295 contra 226 da Kamala. No Senado, o Trump tem 52 contra 45. Na Câmara, o Trump tem 213 contra 199. E aí a gente pode ver a Câmara tendo um pouquinho mais, quase chegando no empate junto com ele, e no governo 27 para o Trump e 23 para a Câmara. Isso significa o quê? Que nós vamos ter 4 anos de republicanos ditando as regras dos Estados Unidos. Aí você vai falar, Cláudia, mas o que isso tem a ver? Eu estou no Brasil. Isso dita muito porque eles têm, os Estados Unidos, o mapa astral que eu estou vendo deles, eles têm o ascendente em Sagitário. E Sagitário, ele rege as relações internacionais. Então, todas as relações internacionais, elas são muito fortes nos Estados Unidos. E claro que eles vão influenciar Israel, a política econômica com o pessoal da Europa, as guerras que acontecem com a Ucrânia, com a Rússia, se o Putin vai ficar maluco, se o pessoal lá da faixa de Gaza vai ficar maluco, como que ele vai ditar essa situação. A América do Sul, que está muito mais de direita do que da esquerda, tirando o Brasil, também há uma possibilidade do Uruguai estar muito mais para a direita. Então, há um momento favorável para ele poder governar. E é claro que a gente também vai explorar isso com Plutão em Aquário, que Plutão chega em Aquário no dia do meu aniversário, dia 19 de novembro, e vai ficar lá até 2044. E a gente a gente tem que observar o que este Plutão em Aquário pode trazer de inovações para o nosso mundo. O que será do mundo que vivemos com essa nova dinâmica aquariana, digamos assim. Mas vamos falar um pouquinho mais dos Estados Unidos. E é claro que o choque do sistema político convencional é uma das regras do Donald Trump. Ele está com Urano, que é o planeta da liberdade, igualdade e fraternidade, muito forte no ponto mais alto do mapa dele. Tanto é que não foi à toa que aconteceu aquele atentado com ele. Uma simples mudança de cabeça que fez com que ele tivesse a diferença entre a vida e a morte. E ele tem um Sol de casa 10 que fala muito de ambição, carreira, destaque público, otimismo, confiança. E a lua dele sempre dá reações muito fortes. Também muita popularidade. Ele rege as massas e com a lua dele, que é em Sagitário, Sagitário não fala só de um país, ele rege as massas do mundo. Não é à toa que ele faz uma dancinha e o Madison Square fica completamente enlouquecido. E isso é disseminado pelas redes sociais em todo o mundo, porque ele tem essa potência de espalhar a popularidade dele por todo o mundo. Só que nós também temos nos Estados Unidos
Além daquele potencial de falar com as outras nações, de ter muitos inimigos declarados, de buscar uma conversa com as outras nações, negociações, às vezes até trocas comerciais com muitas farpas, que a gente tem aí o Deus da Guerra no mapa astral dos Estados Unidos, colocando essas farpas, mas também temos uma política externa e comercial muito assertiva, ou seja, os Estados Unidos sabem muito bem o que quer. Diferente do mapa astral do Brasil, que tem um ascendente em peixes, que quer ser gentil com todo mundo, quer ser amável, quer ser espiritualizado. Os Estados Unidos, ele tem um foco, ele tem uma meta e ele também tem um Saturno, que é um planeta de maturidades, buscando muita regra, muito rigor em tudo que faz. Para eu fazer esse mapa, a gente tem alguns horários para os Estados Unidos, às vezes 15h10 da tarde, mas é 17h10, mas eu resolvi colocar das 16h47 o horário dos Estados Unidos, conforme foi elucidado pelo saudoso astrólogo Darcy Lopes, que eu tive o prazer de conhecer e ser amiga dele jantar na minha casa. Então, eu sempre gostei muito dele, muito inteligente. Eu acho que é a visão mais assertiva que ele tem dos Estados Unidos e que assim eu possa trazer uma informação muito mais assertiva aqui para vocês. E ele também tem o seguinte: aqui nos Estados Unidos, nós temos, vamos ter problemas de restrições de sistemas financeiros. A gente vai ter mudanças econômicas globais, então a economia não vai ficar como está. Alguma coisa vai acontecer, reforma, dívida nacional, divisão de recursos. Se a gente está meio tenso aqui no Brasil com a questão do dólar, imagine lá nos Estados Unidos. O que será que eles podem fazer? E também temos um aspecto do mapa astral dos Estados Unidos, de Netuno, que fala do American Dream, da American Way of Life, que é o sonho americano. Agora, cadê esse sonho americano? Cadê aquele American Dream? Que as pessoas, que os imigrantes, que os latinos, que os brasileiros vão até lá para vivenciar isso. Vivenciar as belezas do capitalismo e às vezes eles vão vivenciar as auguras do capitalismo. Agora eu vou chegar para vocês e vou falar um assunto que claramente vai ser explorado em muitas outras ocasiões, que é o Plutão em Aquário. O que essa eleição tem tanto a ver com essa mudança de Plutão de lugar? O que é isso? Plutão ele demora 250 anos para dar uma volta em torno do Sol, então ele é muito lento. Então ele passa muito tempo num signo. E quando ele passa esse tempo, ele revoluciona completamente. Para você ter uma ideia, a última vez que Plutão esteve em Aquário foi de 1778 a 1798. Sim, você ouviu direito, há mais de 200 anos atrás. Naquela época da independência americana de 1776, lembra? E da Revolução Francesa em 1789, olha quantos movimentos revolucionários aconteceram. Só que, enquanto os americanos estavam rejeitando a oposição colonial, eles estavam querendo liberdade, autodeterminação deles, que tivessem os seus próprios direitos e a sua própria identidade. Olha aí os aspectos de Aquário, como são importantes, e eles estão indo profundamente no id, no self, no ego de todas as pessoas para que elas possam formar um coletivo coeso. A Revolução Francesa, ela falava de justiça, ela questionava o poder estabelecido dos nobres, da monarquia, da igreja, e ela queria o fim do regime absolutista. Ela tinha um pensamento iluminista, com ideias de democracia, progresso científico, e sem dúvida tivemos sim esse progresso científico. Eles queriam um poder mais igualitário, só que deu ruim. Como assim? Vamos lá. Plutão em Aquário, ele fala de tecnologia até na alma. Como Plutão, ele é Hades, o senhor dos infernos, aquele que está nas entranhas, no maior confim da nossa vida, ele tem uma estrutura de poder invisível. E essa estrutura de poder invisível pode manipular você, filtrar o conhecimento, decidir o que você vai ser educada, moldar a sua opinião e determinar os interesses. E aí, claro que uma polarização de opiniões é a melhor coisa que eles podem fazer.
Por quê? Porque assim eu vou deixar as pessoas brigando e cada vez eu vou colocando os joguetes de um lado. Entendeu porque eu estava falando dos republicanos do Donald Trump e uma tendência de despertar da direita agora? Porque justamente você tem essas polarizações acontecendo e elas geram um atrito que é bem aquariano, né? Que não é nada fofinho. Você pode ouvir às vezes falando, era de aquários, é o coletivo, é tudo lindo e maravilhoso. Não é não, benzinho. Não é não. Por quê? Porque você tem um monte de tensão. Ou você vai achar que a independência americana, aquele monte de guilhotina na Revolução Francesa, inclusive dos próprios líderes, os próprios líderes que estavam querendo fazer o movimento da Revolução Francesa foram guilhotinados. Eles estavam servindo a gana insaciável da raiva do ser humano, que queria ver a justiça acontecendo, que queria ver as cabeças rolando a qualquer custo. E você acha que agora o ser humano está preparado para não ver mais cabeças rolando? Ou o ser humano está com essa gana de ver o outro se ferrando cada vez mais forte? Benzinho, é isso que acontece. Nós não estamos tão evoluídos assim. A gente fala que está bem evoluído assim, mas tem muita coisa ainda para rolar na nossa vida, viu? E ele mostra esse lado sombrio, esse Plutão, que é o quê? A alienação. A gente fazer parte de uma realidade artificial, que é completamente desconexo com o mundo real. Não sabe exercer o seu papel social. Olha que engraçado. Nos Estados Unidos, onde você tinha mais urbanização, mais tecnologia, mais gente morando junto, como, por exemplo, Califórnia, Nova York, você tinha os democratas. E onde você tinha pessoas vivendo mais próximos da natureza, você tinha mais republicanos. Será que isso diz muito sobre o nosso modo de viver? E o quanto a gente está afastado da nossa natureza? Ou a gente está se alienando numa vida que não tem nada a ver com a gente? E eu não estou falando que é certo, que é errado, não. Estou falando para a gente olhar da nossa vida e ver o quanto que a gente está pisando na grama e o quanto a gente não está nem olhando a luz do sol. Aí eu te pergunto, essa educação pode ser controlada, pode ser seletiva, aceitação passiva para tudo que acontece ou deixa de acontecer. Esse Plutão em Aquário pode trabalhar com isso. Não, mas eu estou tendo liberdade, eu estou definindo as coisas. Tá mesmo? Será? Ou você vai ter pessoas que vão ditar o seu consumo. A falsa escolha minha. Isso, inclusive, é uma das 48 leis do poder de Robert Greene, que ele fala que é muito interessante eu mostrar para as pessoas que elas estão escolhendo, mas na verdade eu estou manipulando a escolha delas. E com mais algoritmos, e com mais inteligência artificial, e com mais pessoas sendo controladas com a tecnologia, até que nós somos dependentes dela muitíssimo, as pessoas vão achar que elas estão tomando as rédeas da própria vida, mas elas estão sendo manipuladas pelas massas. Então, isso é um ponto para a gente poder refletir muito na nossa vida e com essa entrada de Plutão em Aquário nesses próximos 20 anos. Agora, qual que vai ser a nossa resistência? Temos grupos que vão buscar transparência no uso dos dados, nas leis, o bom uso, a consciência do grupo, do que está fazendo ou deixando de fazer, não aceitar essa alienação. Quais são os papéis sociais? Qual é o poder coletivo que vamos ter? As massas, elas vão ser controladas ou elas vão ter reação de consciência? Como assim? Eu quero ter consciência do que eu estou fazendo. Esse mundo está tão maluco, é uma coisa atrás da outra. A gente é bombardeado com notícias, não dá tempo da gente observar as nossas filosofias de vida, os nossos princípios. Aquilo que em janeiro eu estava pensando como sonho desse ano e que agora está acabando o ano. Será que eu estou realizando tudo isso? Ou será que eu estou deixando a vida me levar, como diria Zeca Pagodinho? E a gente não percebe o que está acontecendo. São nuances autoritárias. Eu não disse que Aquário tem o seu lado violento? Pois é. O Plutão, ele fala muito da morte e renascimento. E o Aquário, ele tem os ideais coletivos. Sim, liberdade, igualdade, fraternidade.
Só que assim, não são movimentos fofinhos os movimentos de hoje. Os movimentos que buscam liberdade, igualdade, fraternidade. Será que eles são tão fofinhos assim? Será que eles estão realmente observando o lugar, o espaço de cada um? Ah, mas eu quero meu lugar ao sol, eu quero meus direitos. Tá, mas e o direito do outro? Você está dando opção para o outro educar o filho dele como quer, comer o que quiser, ter os hábitos que quiser, ou você está impondo que o outro tem que ter aqueles hábitos? Isso vai ser muito discutido com Plutão em Aquário. E a gente vê que vão querer eliminar muitas dissidências. Ou seja, aquele que não faz aquilo que a gente quer vai para a guilhotina. Só que a guilhotina hoje é o cancelamento das redes sociais, é o cancelamento do descrédito total do que a pessoa fala. E aí também vamos ter, como tivemos na Revolução Francesa, muitos julgamentos que não foram realmente julgamentos, era apenas uma forma de fazer as pessoas irem para a guilhotina, para saciar a gana de violência delas. A justiça foi distorcida. As execuções aconteceram em massa. Não foi ouvido o eu da pessoa, porque só importava o coletivo. Será que hoje a nossa justiça está sendo distorcida? A justiça está sendo usada para um propósito de controladores da massa? Nós podemos ter Napoleão, que é uma ironia histórica, ou seja, a revolução da liberdade, de igualdade, fraternidade, aquela coisa linda e maravilhosa, termina com um líder, Napoleão Bonaparte, que centraliza o poder. Ai, que beleza! Quer dizer, o pessoal lutou tanto pela liberdade e tiveram um absolutista. Deu ruim lá na França, né? Pois é. E aqui, temos concentração de poder? As corporações tecnológicas. Ou se alguém pegar teu celular, ele não vai saber onde você foi ou deixou de ir no último ano. Tem tudo bonitinho, tem até o que você foi comprar para pedir comida no delivery. Eles têm os nossos dados e com a desculpa de empoderar o indivíduo, de facilitar a vida dele, quando você não paga, você é o próprio produto. Você falam que vai empoderar as pessoas com conexões, com informações, mas aí, se não interessa, é censura, shadow ban, que na verdade é você querer encontrar uma pessoa nas redes sociais e ela ser de difícil acesso, difícil ser encontrada. Parece que as redes sociais não entregam aquele conteúdo para quem quer saber daquela pessoa. E aí, você tem o quê? Todas as pessoas com comportamento coletivo. As pessoas sempre vendo as mesmas coisas, olhando as mesmas análises, tendo as mesmas opiniões, com as mesmas educações. Aí você fala, poxa, não dá, né? Não, mas o cancelamento e censura é justiça, é responsabilização. É a nossa guilhotina moderna. Em nome da liberdade de expressão, eu elimino quem diverge de mim. Senta lá, Cláudia. Eu posso falar isso porque eu sou Cláudia, né? É um autoritarismo pela segurança pública, pelas pessoas que têm que... Olha, eu estou cuidando de vocês. Quem disse que você precisa ser cuidada? Quem disse que nós precisamos de babá? Eu estou fazendo 45 anos na próxima semana, eu não preciso de babá, eu não preciso de estado nenhum para falar o que eu determino na minha vida. Eu tenho que ter consciência da minha vida. E se você não consegue ser você como indivíduo, como é que você quer ser coletivo? Ou você vai ser apenas mais uma marionete nesse jogo aí de esquerda-direita? E com uma esperança de que o mundo vai ficar melhor. O mundo vai ficar melhor. Em 1990, eu tinha 10 anos, falaram que o mundo ia ficar melhor. E o que aconteceu? As nossas liberdades foram pegadas, sequestradas e a gente não tem mais. Esse Plutão em Aquário, você está pensando que é o quê? É fofinho? Isso, não. Era de Aquário lindo e maravilhoso. Tá bom. Aí, o que a gente pode fazer? Vamos descentralizar a tecnologia? Criptomoedas, blockchain. Vamos buscar o nosso pensamento, centralizar o nosso pensamento. Você ter consciência daquilo que você faz. Você ter cooperativas locais, grupos
de bairro que consigam resistir ao Estado, que tenha educação alternativa, que você, no seu grupo, você tenha pessoas que vão educar os seus filhos da forma que vocês querem. Ter fiscal que possam gerenciar as leis de proteção de dados e também, claro, ter um pensamento crítico, aprender Aristóteles, Sócrates, Platão, vai estudando esses caras para você se livrar das manipulações, os estoicos que são maravilhosos, porque o absolutismo nas práticas democráticas estão muito fortes hoje. E a liberdade, ela é falada, mas ela é limitada pela justiça social, pela segurança, pelo progresso. Ai, nós temos justiça, mas o caramba. Mas que justiça, que progresso que é isso? Liberdade, ela tem que ser um princípio, um valor incondicional na vida de todos nós. Se Plutão tem que ensinar alguma coisa, é isso. A liberdade é um conceito inalienável e não tem mas, porém, todavia, nenhum que pegue ela. A gente pode notar que vai acontecer muita manipulação sutil, porque se Plutão é Hades e ele não fica na superfície, a gente não enxerga ele. Ele está oculto, mas ele dá aquela promessa de liberdade para sua autonomia. E o mais engraçado foi o seguinte, eu estava conversando com a inteligência artificial e ela pode ser muito bem projetada para desviar a atenção de você. Onde está a liberdade de expressão, de pensamento, se até a inteligência artificial pode manipular suas ideias? E aí eu falei para ela, mas se eu pegar o meu livro e ler à noite antes de dormir, você não vai ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo. E sabe o que a inteligência artificial me respondeu? Como a história mostrou, não são as grandes massas que mantêm as ideias vivas, mas aqueles que silenciosamente se alimentam do saber à margem do poder. Ou seja, você quer ficar junto das massas para você estar na onda, você vai ser manipulado. Mas aquele que nem que seja numa resistência pessoal, da sua casa, deitado na sua cama, lendo um livro completamente analógico, você vai estar sendo uma pessoa completamente disruptiva. É o seu caminho de resistência, autônomo, invisível e analógico. Pensa nisso. E foi com isso que eu fiz um infoproduto, um mapa que você usa, faz o seu mapa astral com inteligência artificial. Você tem prompts aí no mercado que em 100% deles eles dão informação errada. Eu já testei e realmente eu fiquei desolada com isso. E cada vez eu tô mais certa de que quando você vai conversar com a inteligência artificial, quem tem que mandar na conversa é o ser humano, é o ser que tem cérebro. E aí eu fiz esse produto em que você vai poder fazer as perguntas do seu mapa astral e ter as respostas certas e ter as respostas de acordo com a sua realidade. Está acontecendo isso no meu trabalho, no meu casamento, os meus filhos, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assado com um cliente meu, o que eu vou fazer? E isso vai ajudar você a ter muito mais seriedade naquilo. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu estou colocando no Instagram um link para você poder acessar este produto e você conseguir fazer isso com o ChatGPT. Detalhe, você não precisa saber de astrologia nem saber sobre inteligência artificial. Você só precisa conversar. Em 12 minutos, você vai entender o seu mapa astral, o básico, para você poder fazer as suas perguntas certas. Quando você entra no meu Instagram, @Cláudia Bocchili, como que se escreve Cláudia Bocchili? Cláudia e Bocchili, B-O-C, Chile. Chile, sabe aquele paizinho compridinho? Então, é Bosch Chile. Você escreve tudo junto e tem o link da bio. Se ele não estiver funcionando, porque eu estava com um probleminha por esses dias, você manda uma mensagem para mim e eu libero aquilo lá para você por um precinho simplesmente irrisório. É um preço meramente figurativo para que você possa ter acesso à astrologia e uma astrologia de alto nível. Também você vai poder ver meus vídeos, informações no YouTube, no Cláudia Bocchili, também tem esse acesso. E se você quer fazer seu mapa astral
ou ter uma mentoria comigo, um acompanhamento mais detalhado da sua vida com os astros, fale comigo no WhatsApp 11 9 3041 0372, DDD 11 9 3041 0372. Cláudia Bocchili, muito obrigada.